Beleza, estamos ao vivo e hoje a gente tem um convidado especial, o Rafa Leite. Vamos aprender um pouquinho com um especialista, um estrategista de 7 dígitos, especialista em lançamentos. Vamos esperar o Rafa entrar aqui, ó, o Rafa já tá aí, rapidão. Vamos chamar ele aqui. Vamos chamar o Rafa aqui pra gente conversar. Aê. Fala, my friend! E aí, meu cara, tudo certo? E aí? Demorei, Que mas que, cheguei. que aconteceu? Atrasou o voo? Ah, cara, o voo era de 10 horas, a gente embarcou às 10h30, 10h40. Aí deu um atrasinho, né? Até chegar ali, Santos Dumont, até chegar aqui na Barra, chãozinho. Tu Pensei que tava ia onde? dar, mas atrasou uns minutinhos aí. Mas de Não, boa. mas tá tudo tranquilo, tá de boa. Tu tava lá na Igrativê, no evento? Ta- Tava lá. Fiquei lá Mas ontem, né? Os 2 dias. Tava lá na equipe, enfim, para contribuir lá com os hot seats, enfim, fiz uma apresentação também. o que que você apresentou lá? Cara, foi a mesma palestra daquela vez da Craft. Você tava lá? Tava. Eu Até só botei no mudei, stories lá. só mudei o título ali, né? Que a gente fechou o resultado anual. E aí eu botei, enfim, os pontos que eu liguei, né? Para chegar aos 8 dígitos. Ah, Aí, então, mas o então tem que conteúdo levar um. mesmo foi o mesmo, né? Mostrar um pouquinho de todas as partes que foram aprimoradas em 2 anos de lançamento e que fizeram cada vez mais a gente chegar aí a resultados melhores, né? Ultimamente, graças a Deus, é o que tem acontecido. Que massa, eu até botei o título da live aqui com Vamos aprender com um especialista de 7, tinha que ter colocado um especialista de 8 dígitos, então. Rapaz, fui promovido. Cara, me diz uma coisa, deixa eu te perguntar aqui. Eu faço Claro. essa live nesse horário alternativo porque é o que dá, né? A gente está sempre na correria, então às vezes o pessoal vê depois, a gente também impulsiona os conteúdos bacanas e tal. Eu queria saber, Rafa, o que que tu fazia antes de entrar no marketing? O que eu fazia? É, Rapaz, história longa, hein? Mas vou te contar. Cara, o que acontece? Deixa eu só levantar um pouquinho aqui. Aí, pronto. O que acontece? Eu vim de mercado corporativo. Eu trabalhei por quase 10 anos, foram 8 anos em RH. Depois eu tive a experiência de 1 ano numa área comercial. Então, assim, desde que eu formei, na verdade, desde a época de estágio, trabalhei no Odebrecht, provavelmente vocês já devem ter ouvido falar. Fiquei lá já. muito tempo, fiquei quase 8 anos lá. Foi ali que eu fiquei na área de RH. E depois eu saí e fui para a Prudential. Você conhece? Conheço, seguros, né? Seguradora americana. Então, são duas excelentes empresas, né, multinacionais. Empresas que, pô, são excelentes assim, em todas as áreas, na minha opinião, embora haja muita repercussão, principalmente com a empresa com o nome Da do Odebrecht. Odebrecht. Eu creio que eu, desde muito cedo, fui inserido em ambientes, porra, com gente muito boa, sabe? Então essa foi a minha estrada, cara. Foram quase 8 anos de RH, depois tive 1 ano ali na área comercial, na Prudential, e aí, por reviravoltas da vida, né? No ano de 2018, eu com 28 anos, eu decidi largar, voltar para casa. Acontece o seguinte, até para te explicar então. Eu fui criado pelos meus avós, e aí quando eu tinha 28 anos, meu avô faleceu. E eu achei que minha avó ia na sequência. Porque eles, cara, foram casados 62 anos, namoraram 6 anos, sabe? Aquelas pessoas A que viveram vida a vida inteirinha junto. juntos. Uhum. E aí eu quis voltar para casa para ficar perto da minha avó, enfim, para passar esse tempo com ela e tudo mais. E aí larguei tudo, fui para casa. Eu também já estava com plano de sair do país na época, então meio que já conciliou. Eu fui para casa para ficar esse período lá e ver o que ia acontecer. E aí foi dali, né? Porque assim, você passa 1, 2, 3 dias, tudo bem, mas no quarto você fala, pô, beleza, mas o que eu vou fazer também em Como é que eu vou casa, né? pagar os boletos, né? Porque eu vou ficar o tempo todo ocioso, é difícil. E aí foi onde eu botei no Google, né? Como trabalhar com a internet.
de casa, como ganhar dinheiro trabalhando com a Sério? Foi internet de essa casa. pesquisa que tu fez? Que massa. Juro por Deus. E aí caí Que no funil do Érico Rocha, e daí pra lá você já deve imaginar o que aconteceu, né? Cara, todo mundo cai no funil do Érico Rocha, menos eu. Você acredita? É mesmo? Você entrou como? Cara, eu fui conhecer o Érico, pra você ter uma ideia. Eu comprei um curso, eu tava bem ferrado de grana, trabalhando em multinacional também, uma escalinha ali de ganhando aumentos e nunca sobrava grana. Aí resolvi comprar um curso de educação financeira. E aí, quando eu entrei no curso, eu brinco, né, que eu sou engenheiro, né? Eu passei por uma história, fui estudar engenharia, porque eu achava que o problema era que eu não era um mau empreendedor, que eu tinha que ser funcionário. Fiz toda uma faculdade para entrar numa multinacional, e aí não resolveu, né? Continuava sem grana. Eu comprei o curso, aí a faculdade de engenharia ela serviu só para fazer uma conta. A conta foi a seguinte, eu paguei 1.597 no curso. Aí o cara me deu de bônus uma comunidade. Quando ele me colocou na comunidade, tinha 5.342 pessoas. Quando eu entrei na comunidade do Facebook, eu botei o olho no número de pessoas, eu fiz a conta, né? 5.342 vezes 1.597. Filho da mãe, 8 milhões e pouco. Ele não ganha dinheiro com investido coisa nenhuma. Ele ganha dinheiro vendendo curso. Vamos aprender. Aí eu fui tentando aprender, fazendo um monte de porcaria. Um amigo meu me chamou para ser sócio dele, enfim, para ajudar ele, na verdade, no início não era para ser sócio. E aí ele era aluno do Érico. E aí ele me ofereceu como primeiro pagamento o Fórmula, tipo, eu te dou o Fórmula e tu me ajuda. E aí foi por aí que a gente começou. Mas Conclusão, é de muito. um jeito ou de outro, cai no Érico. Cai no Érico, né? Mas sabe o que é interessante? É que normalmente a gente é atraído pelo dinheiro, né? A possibilidade de ganhos altos e tal, mas tu trouxe aqui um benefício que é muito mais forte do que dinheiro, né? Tu queria ficar perto da tua avó nos últimos anos dela. Ela tá viva ainda, tua avó? Não, mas ela também não foi logo na sequência, não. Demorou aí uns 2 anos e meio, e aí Ou seja, depois foi também. ótima a tua decisão, tu ficou os dois É, anos com ela, perto pass- dela, poxa. exatamente. Mas foi um casamento também, sabe, David? Porque é o seguinte, desde novo, assim, eu também sempre pensei em tentar, de alguma forma, empreender, fazer alguma coisa. Só que assim, nunca tive muita referência próxima, sabe? Na minha casa ninguém empreendeu, meus amigos, todo mundo, a gente sempre tinha aquela conversa de amigos e tal, mas com várias ideias, mas ninguém passava a primeira para tentar tirar do papel, sabe? Mas esses pensamentos e, tipo, essa ideia sempre me visitou, sempre foi pauta de conversa com a minha galera. Mas é isso, a galera, tipo, aquela conversa de. A gente brinca aqui, né? Carioca tem muito disso. Ah, vamos encontrar, vamos marcar, mas nada E não acontece. marca nunca. Eu sei Bem bem nessa como é. linha. Não, a gente tem que fazer, a gente tinha que tentar, a gente tinha isso, tinha aquilo, mas acabava que nada acontecia. E aí eu fui para casa pelo motivo que eu te falei, e dali foi o momento que eu comecei a estudar um pouco, a entender um pouco mais desse universo, a consumir mais conteúdo assim de pessoas que eu já achava como referência no empreendedorismo. Então acabou que foi um casamento, porque eu me vi de casa, né? Com tempo pela primeira vez, porque aí eu me desliguei de tudo mesmo. E aí foi o casamento da oportunidade mesmo, de eu olhar assim e falei, velho, É agora. talvez seja o momento de eu dar voz a isso que eu nunca fiz, entendeu? Como, eu não sei, mas vou procurar. Aí é como eu te falei, né? Comecei E, a cair no funil do Érico, é, acreditei em tudo que ele falava, e eu falei, velho, vou pagar para ver, vou testar. Uma coisa que me ajudou muito, velho, e eu sempre tento comentar isso com as pessoas, porque assim, na época, eu já seguia, por exemplo, Flávio Augusto, essas coisas, eu já uhum, consumia os podcasts e tudo mais. E o que aconteceu? Até quando eu comprei um Fórmula, teve um discurso que casou muito, né? As duas pessoas falam bastante isso, que é o seguinte, para quem quer empreender, tem que se preparar muito psicologicamente, etc. Porque é o seguinte, se seguir o normal, né, o padrão das coisas, provavelmente, se você não for um mosca branca que vai fazer algo à frente do que é o normal, você vai levar aí, em média, 2 anos de sobrevivência. São 2 anos irmão. que provavelmente, muito possivelmente, você vai pagar para trabalhar. Certo. Então, aquilo ali, eu me acostumei com essa ideia desde o dia 1, porque eu já estava brifado por essa galera. E aí, qual Mas, foi a conta que eu fiz? Eu não tinha muito dinheiro, preciso confessar que nunca foi meu forte ser organizado financeiramente. Estou um pouco melhor agora.
Mas não tinha muito recurso. Mas eu tinha 2 carros e morando com minha avó na época, como eu voltei para casa, eu não pagava luz, não pagava comida, né? Não tinha contas para pagar ali. Então a conta que eu fiz foi isso, cara, com o que eu tenho eu consigo sobreviver 2 anos, para ver se eu consigo fazer a mesa girar nesse período, né? Então, assim, isso me ajudou muito a ter a resiliência e a paciência para passar pelo processo e fazer de alguma forma com que as coisas mudassem. Desde É, do início ali eu já nunca me considerei nenhuma mosca branca, então eu falei, velho, provavelmente eu vou levar 2 anos também. E aí, só de ter me conformado com essa ideia de que ia levar esse tempo, suavizou, sabe, psicologicamente, porque tudo que às vezes. E outra coisa que eles falam muito, né? E muitas vezes, na grande maioria, vai dar errado para depois dar certo. foi assim Então, quando contigo? você está no processo ali, que você vê que começa algumas coisas a dar errado, e aí você se lembra disso, fica um pouco mais confortável. Não, então eu estou no caminho certo, né? Porque eu já sabia que ia dar errado Já para depois sabia. dar certo. É. Então facilitou É, muitas coisas. é bem legal essa tua percepção. Eu lembro do mercado normal. Eu sou empreendedor, a gente tem uns 10 anos de diferença de idade, então para mim não era natural um negócio digital. Para mim foi uma surpresa, assim. Mas eu empreendo desde muito novinho, tipo 10, 12 anos de idade, já tinha negócios. Então para mim o negócio era sempre abrir uma loja, abrir um comércio, era sempre físico, sabe? E o chargeback, o payback, né, do negócio físico, a gente fala em 7 anos. Tipo, tu tem que ter grana. Mas da onde tu vai tirar dinheiro, tipo, 100, 200, 500 mil para investir no negócio e esperar 7 anos para daí ele começar a dar lucro? E o digital se apresenta com uma velocidade muito maior. Então eu queria entender como é que foi. Porque essa tua mentalidade é muito bacana, porque, cara, viver um ano, qual é o custo mínimo que tu tem de vida para um ano? Eu fiz exatamente isso também quando eu pedi demissão no meu trabalho. Eu fiz um cálculo meu, era mais apertado. Eu tinha 6 meses para fazer dar certo. Tinha que fazer entrar dinheiro em 6 meses. Mas era a mesma mentalidade. Tipo, eu sabia que no começo não ia dar. Não ia. Só que eu tinha entendido, né, que em 6 meses eu conseguiria. E, né, ainda bem que deu certo. Eu quero saber como é que foi o teu começo. Porque você falou, deu errado primeiro e depois deu certo. Conta pra nós aí como é que foi. Porque tem gente que pode estar no começo aí e achando que Ah, tá errando. Acontece muito, né? O cara pensa que tá fazendo tudo errado, começa a mudar, 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 e aí nunca avança de fase, né? Como é que foi não, o com teu começo? certeza. E assim, também, por mais que eu tenha falado que eu já consumia, já estudava algumas referências de empreendedorismo, também não tem como pular etapa, né? A parte do erro, a parte do início, de bater cabeça, de fazer uma besteira, de fazer talvez um acordo ruim, de talvez gastar dinheiro de uma Nossa, forma que não deveria. deixa eu Isso anotar daí isso é aqui, acordo impossível. ruim. Isso é impossível, faz parte do início. É impossível você pular essa etapa, independente de quantos, talvez, mentores você já esteja consumindo, enfim, estudando. Mas comigo foi isso, cara. Ó, foi em abril, mais ou menos, de 2018. E aí foi exatamente assim, caí lá, assisti os vídeos, comprei o Fórmula, enfim, comecei a estudar. E eu acreditei muito, assim, desde o início. Eu achei realmente é uma oportunidade que com pouco você consegue começar, né? E aí Total. aquela regra do montinho, montão, você consegue escalar. Mas não é um tipo de negócio que precisa de alto investimento. Então estava super aderente ao meu perfil, até porque, né? Eu não tinha alto Não investimento. tinha. Então, assim, eu comprei o Fórmula em abril de 2018, estudei ali entre maio, abril, mais ou menos, e comecei a. Falei, beleza, qual foi a ficha que me caiu? Não tenho nada para ensinar. Se eu não tenho nada, eu vou procurar alguém que tenha, porque aí eu lanço alguém. E aí começou a peregrinação por achar alguém que topasse a ideia que eu tinha. Eu acho que como a grande maioria que começa, né, a gente olha para quem está mais próximo. Então, assim, eu fui no meu professor de inglês, eu fui em alguns amigos, eu fui na minha mãe, né? A minha mãe, ela tem uma mão muito boa para doce, faz bolo muito bem, então conversei com ela, tinha a ideia de tentar começar com ela mesmo, porque é aquilo, né? Aquele início a gente quer começar, a gente quer botar o pé na água para ver como é que vai ser, tentar fazer o primeiro giro e tal. Só que todas essas pessoas, eu acho que eu falei com umas 10 talvez mais, e comecei. Eu cheguei num nível que eu comecei a abordar a galera no Instagram, direct, voador mesmo.
sem a pessoa nem me conhecer e sem nem eu seguir ela. Eu comecei a procurar algumas pessoas e mandava umas mensagens assim para ver se vingava um bate-papo, se vingava uma reunião e tal. Não vingou, não aconteceu. E aí o que aconteceu? Como eu estava na comunidade do Fórmula, uma senhora mandou uma mensagem lá que precisava de ajuda. E aí, quando eu fui ver, precisava de ajuda com o lançamento, estava procurando alguém. E aí eu falei, pô, beleza. Me voluntariei ali. Falei, cara, eu tô procurando alguém também e tal, enfim. Ela tinha 64 anos na época, o nicho era aromaterapia. E aí eu fechei uma parceria com ela da gente fazer um lançamento teste. Aí a gente começou a fazer. Nesse meio tempo, cara, o que aconteceu também? Eu comecei a procurar, como eu já tinha histórico de RH, né? Vim dessa área, mundo corporativo e tal. Eu comecei a procurar alguns profissionais de RH no LinkedIn, até porque eu já estava até me desesperando, assim. Eu falei, talvez então seja o momento de eu procurar algo, fazer algo e tocar esse projeto em paralelo e tal, porque já tinha isso, como eu falei, foi em abril, a gente já estava em outubro. E de abril a outubro eu não consegui ninguém. Tentando mesmo, mas sem conseguir. Aí eu já comecei a me desesperar, e aí eu fui, baixei, pesquisei os maiores profissionais de RH, mandei mensagem para os 6 primeiros. A Carol, que você conhece, que hoje é minha especialista, na época ela tinha saído de uma matéria que ela era a 6ª profissional de RH mais influente do Brasil, etc. Ela tinha uns 60 mil seguidores no LinkedIn. E aí eu já achei interessante, assim, o nicho, já achei interessante o contexto como um todo. Daí o que eu fiz? Comprei a assessoria dela, para eu conseguir falar com ela, para eu conhecer o trabalho dela. E aí era um encontro de 3... Era um encontro, não. Era um pacote de 3 encontros online, né? Skype, na época nem Zoom era. A gente fez o primeiro encontro. Eu achei muito legal a didática dela, o conhecimento dela. E eu, por ser de RH, não tinha nem noção do conhecimento que ela tinha. Então aquilo foi surpreendente, assim, para mim, né? E aí eu falei, velho, tem total aderência a uma proposta da gente empacotar isso de forma online e tentar vender assim, né, em escala maior. Aí, para contextualizar, eu rodei o meu primeiro lançamento com a Expert de aromaterapia na época. A gente zerou, não vendeu nenhum. Seu primeiro lançamento foi zerado? Normal, zerado. Não aconteceu. Na época eu chamei meu irmão, chamei mais alguns amigos para me ajudar, como se fosse um trabalho em grupo mesmo. Ainda não tinha nem informação de empresa, nada, divisão de nada. Eu só tinha ideia e fui angariando pessoas que topassem fazer a parada junto comigo, na promessa de, cara, se vingar a gente divide alguma coisa, entendeu? E aí, mas assim, de qualquer forma foi uma puta experiência, né? Não deixa de ser, assim, uma grande evolução independente das vendas, né? Você tirar a ideia, fazer o arco narrativo, fazer ali a live, montar uma proposta de oferta, etc. Embora não tenha vendido, a gente também colocou na época só R$700 de tráfego, né? Então foi muito pouco, ela também não tinha audiência nenhuma, mas foi legal para aprender, foi legal para sujar a mão, botar o pé na água e entender que, enfim, que o caminho e o buraco são mais embaixo, né? Mas aquilo ali... Até... Diga aí. É que até você fala botar o pé na água, o nome do primeiro módulo do meu curso é botar o pé na água. Massa. Eu acho que é muito para mim é surreal, até não sei se o Gustavo tá aqui, o Gustavo é meu parceiro também, criando os negócios juntos. Ele falou que ele cobrou o Fórmula, ele ficou 1 ano estudando sem lançar. Eu acho surreal, cara. Não tem que começar agora, ontem, azar que não vender nada. Tem que fazer, só aprende fazendo, né? E na época ele já fechou com a Carol? Eu achei que a Carol tinha Então, vindo depois. aí, para te contar essa história, né? Mas só para fechar o da aromaterapia, então a gente fez esse primeiro teste, mas não funcionou. E o da Carol, né? Como eu te falei, desde o primeiro encontro eu fiquei muito interessado. Mas eu comprei a assessoria dela meio que na intenção, como se eu tivesse interessado em me recolocar no mercado. Aí o que aconteceu? Eu falei, velho, só que assim, preciso ganhar mais tempo para conseguir de alguma forma tocar no assunto e desenvolver para ver se eu consigo chegar, né, num ambiente Sim. onde eu consiga fazer uma proposta.
Aí, cara, eu fiz uma coisa meio de doido, mas que no final deu super certo. Porque como eu te falei, né, eram 3 encontros online, eu tinha feito primeiro, o segundo ia ser online também. Aí o que que eu fiz? Já sabia que ela era de São Paulo. Cara, comprei a passagem para São Paulo, fui para São Paulo sozinho. Peguei lá, desci, fui pro shopping Eldorado ali em Pinheiros, sozinho. Aham. E eu montei uma história na minha cabeça, né? Eu falei, cara, vou falar que eu tô num curso aqui. Eu tinha comprado a passagem de volta só para 7 horas da noite, bate e volta, para ir e voltar. Falei, cara, vou dizer que eu estava no curso, que fui liberado antes e que eu não tenho o que fazer até 7 da noite se ela topa fazer presencial. E aí cheguei lá e falei isso, mandei mensagem, falei, pô, Carol, tudo bem? Cara, nosso encontro ia ser 2 da tarde. Aí eu falei assim, cara, tem como ser presencial? Eu tô aqui em São Paulo, acabei de ser liberado de um curso aqui e meu voo é só 7 da noite, tem como ser presencial? Aí ela falou, pô, cara, não faço presencial não, é só online mesmo. Aí eu, pô, não, beleza, era só para saber, porque eu não tenho muito o que fazer, eu não conheço ninguém aqui e tal. Aí ela, você tá onde? Falei, cara, tô aqui em Pinheiros, tô no Shopping Eldorado agora, vou almoçar aqui. Ela falou, você consegue chegar ali na Starbucks da Brigadeiro? Da estação Brigadeiro, né? Falei, cara, consigo, com certeza. Não sei onde é não, mas eu chego. Ela, então vai para lá que eu te encontro lá. E assim foi, cara. Aí cheguei lá, a gente sentou ali, comprou um frappuccino cada um. Ela fez o processo comigo do segundo encontro, né? Só que dali, né, no presencial, eu comecei a conversar, começamos a estender um pouco mais, e aí eu consegui criar, de fato, igual eu tinha planejado, a oportunidade de falar, cara, eu tenho uma ideia que, na real, eu não quero, na verdade, me recolocar, eu tenho uma outra ideia. E aí foi legal que ela já tinha feito uma série de ferramentas de coach ali comigo, naquele mesmo momento, e ela validou, né? Ela falou, ó, realmente você tem todas as competências para empreender, porque você é um cara que lida com risco muito bem, né? De acordo com todo o diagnóstico do que ela aplicou lá Do que comigo e ela tal. aplicou. Eu falei, então, que bom que a gente tocou nesse assunto, cara, porque eu tenho uma ideia. E aí eu comecei a tocar, enfim, a entrar no assunto e explicar. E eu falei, cara, como que é a sua realidade de hoje? Aí ela falou, eu tenho agenda lotada, aquela coisa toda. Eu falei, então, imagina se a gente faz isso e consegue vender em escala, e aí o negócio é gravado. E aí o engraçado é que, sem ter a mínima noção também de realidade, né, eu prometi um monte de coisa que, cara, quando a gente vê na prática não é nada verdade. Eu falei, cara, a gente vai gravar uma vez. Imagina, você vai gravar isso uma vez, depois você não precisa tocar mais no negócio, porque, cara, é o mesmo conhecimento, as pessoas vão consumir numa plataforma e tal. Enfim, a gente se fantasiou muito ali, mas o curioso é que ela entrou na história, ela viu muita verdade, né, na minha vontade ali de fato desenvolver essa ideia. Ela falou, cara, eu vou conversar com meu esposo, ela era casada e tal, até hoje. Inclusive o esposo dela é nosso gestor de tráfego. Nossa, que massa. Eu vou conversar com ele, mas eu gostei da ideia assim, vou ver o que ele acha e te dou um retorno depois. Falei, não, fechou, tranquilo. Ali naquele momento eu já pintei para ela que eu tinha uma mínima estrutura, não, eu tenho um sócio assim, um sócio assado, não sei o que. Eu tenho a ideia toda, eu já tenho as pessoas, só falta um especialista. E aí ela, mais tarde, ela foi, deu retorno, falou, Rafa, tô dentro, quando é que a gente começa? Falei, pô, beleza, Ah, vou falar com os meus sócios aqui e a gente combina uma viagem para eu ir aí, a gente faz a apresentação do contrato e tal. Cara, aí fui atrás de sócios, né? Porque na real não tinha direito. Eu tinha meu irmão que me ajudava em casa, que era o cara que eu já sabia que ia me ajudar, porque ele já editava, já tinha noção de arte, de designer e de edição de vídeo. Enfim, fui atrás de outra pessoa, a gente se arrumou, fui a São Paulo com eles, baixei um contrato do Google, levei, adaptei para a maravilha. realidade, levei lá, fechei negócio. Essa história, obviamente, hoje é pública, né? Carol sabe que aquele dia eu estava ali de doido mesmo, que não tinha curso, não estava em curso nenhum. Mas vingou aí, de fato, a primeira parceria, que foi o primeiro lançamento que já deu retorno. A gente vendeu 50 de primeira. Ah, De que lá para legal. cá a gente conseguiu escalar. Enfim, Carol está comigo até hoje. Mas foi Ela assim ficou satisfeita com essas que 50 começou. vendas lá no começo? Como é que foi para ela conhecer Não, esse com cliente? certeza. A gente tinha a meta de 50 e a gente bateu 50 na unha. Na unha. Uma Buscaram a coisa que venda. facilitou, né? Ela já era, assim, uma certa autoridade no assunto. Ela tinha 60 mil seguidores no LinkedIn.
mas ela não tinha nem Instagram. A gente fez o Instagram junto, daí a gente fez uma live e a gente fez o pitch, um semente mesmo. Uhum. E a gente entregar ao vivo, porque a gente não gravou nada e tal, então a gente também tinha um certo receio de entrar muita gente e a gente não sabia atender. E a gente limitou, falou, galera, vamos botar 50 e nem mais, mas também vamos tentar nem menos. Nem mesmo. E impressionantemente, 50 pessoas entraram. 50. Que massa! E de lá pra cá, achei interessante, eu anotei umas coisas aqui, depois a gente vai voltar nisso, mas quantos experts tu já teve de lá pra cá? Essas dois, contou dois até agora? Que eu consegui rodar o lançamento, porque teve algumas pessoas que entraram e saíram sem acontecer nada. Entendeu? Entendi. Muitas? Mas que eu... Cara, as duas. Mas assim, que eu consegui rodar o lançamento, teve Carol, teve a Cris, que foi da aromaterapia. Já tive uma do nicho de medicina. Teve duas pessoas que entrou e saiu e a gente não conseguiu rodar. E eu tive o Rodrigo e eu tive a P9. Foram 7 nessa estrada aí. 7. Muito legal. Eu tive aí muito mais. Você teve muito mais? Nossa, muito mais. Até por Mas isso você tá que... desde quando nesse jogo aí? 2019. Ah, então você tá um ano depois. Entrei um ano depois, só que pra mim deu bastante coisa errada antes de funcionar. Começou dando certo, depois desandou, e aí nesse desandar a gente acabou trocando, até achar de novo alguma coisa que funcionasse. Quando você fala que a Carol já tinha certa autoridade, ela já tinha provas lá nesse primeiro lançamento? Ela já tinha cases de sucesso para apresentar ou naquela época não era? Então, ela tinha, mas o que ela tinha? De assessoria individual, né? Como eu disse, ela prestava serviço, consultoria, então ela já tinha várias pessoas que ela já tinha assessorado, já tinha prestado consultoria e que já tinham tido resultado. Com o jeito dela, o método dela lá já tinha resultado. Exatamente. Chegou alguma vez a fazer lançamento sem ter prova e depois com prova? Tu tem alguma opinião sobre a diferença de lançamento com e sem provas? Não, assim, a minha opinião é prova social, indiscutivelmente, no meu ponto de vista, é um elemento mais necessário para você conseguir fazer resultados melhores. Indiscutivelmente. Se você quer escalar, o elemento prova em toda a arquitetura do lançamento, ele para mim é o principal, tá? Que é para você comprovar que o que você fala é real. Eu acho que não, porque assim, eu comecei com o Góes também do 0 a 1 também. Eu já conheci o Góes trabalhou comigo no Odebrecht, a gente foi transferido para Macaé juntos. Então a gente já era amigo, assim, sabe? Já se conhecia por ter trabalhado junto. Mas quando a gente conversou e que a gente falou, velho, vamos fazer e tal, pô, o Góes não era ninguém, né, velho? O Góes, ele era... Quer dizer, não era ninguém. Com todo respeito ao Góes, não era ninguém no digital, que eu quero dizer, né? Sim. Ele tinha 600 seguidores de círculo de amigo e família, né? Só que aí o que aconteceu? Eu falei, Góes, vamos validar o que você sabe. Então, constrói a metodologia, me mostra o esqueleto da lógica, né, do fio lógico daquilo que você vai entregar. E aí, o que vamos fazer? O que eu sugiro? E eu sugeri para ele na época. Vamos fazer com pessoas próximas a gente, que a gente conhece, para ver se a galera gosta. Se a galera gostar, aí a gente já vai ter prova e aí a gente vai para um lançamento de fato. Mas vamos abordar a galera que está mais próximo, vamos oferecer... A gente ofereceu por R$150 na época, só por um valor simbólico. Mas e assim, só pagava se a pessoa gostasse. Você entendeu? Eu fazia a proposta, cara, o meu especialista tem esse conhecimento, a gente quer validar, queria que você passasse por essa experiência. Se você achar que valeu, R$150, mas só depois. Se você não achar que valeu, deixa para lá, vai ser o feedback que a gente precisa. E aí a gente coletou ali umas 18 pessoas próximas e a gente fez nesse modelo. Então, todas gostaram. Mas teve uma que não pagou, teve uma que sumiu do mapa. Mas a conversa para depois. Todas gostaram, todas pagaram, e aí a gente pediu os depoimentos. Entendeu? Então, quando a gente foi para o lançamento de fato, a gente já foi com algumas provas.
Essa mentalidade é a mentalidade de quem dá certo no digital, né? Porque as pessoas querem já começar fazendo lançamento e coisa. Cara, por que não, né? Ah, preciso de prova. Se ninguém quiser de graça, porque você deu de graça, né? Se ninguém quiser de graça, ninguém vai pagar por isso, entendeu? É muito Exatamente. legal a tua mentalidade. Você pegou 18 pessoas, tem prova. Quando foi para um lançamento, já veio mostrando, ó. E eu achei muito interessante que tu começou pedindo para ele fazer o método. Ah, me mostra que qual é a importância de um método de um lançamento, né? Porque eu levanto essa Não, bandeira, eu queria é saber o que que o total, né? Rafael É porque pensa. uma coisa acaba que respalda a outra. Porque o que que eu, assim, como eu disse, né? Eu já não estava tão do zero. Aí eu já tinha lançado a Carol, já tinha começado a ter resultado, etc e tal. Então eu já entendi, já tinha estudado fórmula, já tinha entendido bastante coisa. Então por que que precisa ter um método? Porque as pessoas precisam entender que existe um passo a passo que te garante que vai te tirar do ponto A e que vai te levar ao ponto B. Se você só vem com o discurso de que eu sei, entra aí que vai dar certo, sem explicar que existe uma ferramenta, porque é aquilo, né? Se você não acredita em mim, tudo bem. Mas prova, se dá a oportunidade de testar o método. Porque o que eu estou vendendo aqui não sou eu, é o método. E se ele funciona, você não precisa acreditar nisso, você só precisa testar para ver se isso de fato acontece, se é real o que eu estou te falando, entendeu? Então, assim, eu já sabia que, e até já estudava copy na época, etc e tal, e que uma das partes para você fazer também, aí agora falando de copy, para você construir uma narrativa, para você de fato ligar todos os pontos de uma narrativa convincente, você precisava ter um mecanismo único. Esse mecanismo único, até o meu entender desde sempre, tem que ser um método que só você tem. Entendeu? Total. E até porque é aquilo que te diferencia dos outros players, dos outros concorrentes. Então, para mim, isso foi claro desde o início. Então, a gente precisa ter um método, a gente precisa ter um passo a passo. Não é só tipo, cara, vou falar aí, vou te passar a minha ideia e você vai gostar. Não é isso. As É, pessoas entram porque pelo existe uma método. promessa. A promessa só existe porque existe um método que te leva até lá. Exatamente, cara, é perfeito. Parece que a gente está muito aliado nas nossas crenças, não é à toa que eu te convidei para a gente bater esse papo. É, o pessoal tende, né, a começar a promessa pela aula de copy, né? Ah, preciso de uma promessa forte, não sei o quê, e não se dá conta de que sem o método nada acontece. E aí você falou da proposta única, né, de tornar único. Uma coisa que eu acho importante pontuar, para quem está nos ouvindo, que o teu método te colocando como único, ele imediatamente te posiciona como complementar as outras pessoas que ensinam a mesma coisa que você. Você passa a não ter concorrentes. Então é possível que você faça parcerias, porque eles passam a ser parceiros, né? Estão no mesmo, sei lá, no mesmo mercado, mas são nichos diferentes, porque você pontualmente vai ter um método que ensina uma coisa específica. Então todo mundo passa a ser ali parceiro de negócio. E é verdade que no mercado de educação à distância, a pessoa que compra um curso acaba comprando outro e outro, então fica muito legal isso. Deixa eu te perguntar uma coisa, eu sou aluno do GOES e eu sei que você regravou o curso do GOES, né? Vocês refizeram ele. Por que que vocês resolveram regravar? O que que motivou assim? Cara, porque a gente começou, né, de uma forma bem mais amadora, né? O primeiro curso o Góes gravou do celular lá da casa dele, que é aquilo, né? A gente começou com o que tinha, também não tem demérito nenhum nisso. É a realidade de todo mundo que está no início e que não tem muito recurso na hora. Mas o que que acontece? Pô, desde sempre e para sempre, o nosso propósito, né? Assim, não propósito no sentido filosófico da coisa, mas de objetivo mesmo. Nosso objetivo com o nosso business é escalar, é vender, né? Perfeito. E a escala, para mim, e graças a Deus também que eu tive essa percepção e essa clareza desde muito cedo, ela mora em cada uma das etapas do processo. O que acontece? É possível que algumas pessoas associem automaticamente escala a investimento em tráfego. Você quer escalar? Aumenta o investimento. Aumentar o investimento em tráfego é uma das formas de escalar. Mas a escala ela mora em todas as fases do processo.
E aí, cara, conforme é aquela regra que eu te falei, né? Do montinho e montão. Você vai administrando o recurso que vai entrando, você quer melhorar todas as fases do processo, para que cada vez mais as pessoas gostem mais, se identifiquem mais e passem por uma experiência melhor. Então, com certeza, o momento que ali que a gente viu que já estava dando um retorno bem legal, era o momento da gente atualizar as aulas. Então, a gente investiu numa consultoria de treinamento, né, para a gente não fazer mais nada da cabeça e fazer algo realmente assim mais arquitetado, mais gamificado, né? Então, dali a gente começou a ter noção de criar novos produtos para complementar a experiência. Então, é esse jogo de faz, recebe e reinveste para fazer, receber mais e reinvestir, enfim, e tentar fazer com que essa roda ela cada vez mais gire em alto nível, entendeu? E depois do curso estruturado, o resultado dos alunos melhorou? Os cases melhoraram? Como é que foi? Não, com certeza, com certeza. Porque, como eu te disse, né, lá no início a gente montou uma apresentação em slides, etc. O Góis gravou no celular. Não estou dizendo que era ruim, porque daquela forma a gente rodou até a turma 4, a turma 5, se eu não me engano. E super atendeu também as expectativas. Mas, obviamente, quanto mais você melhora a experiência, mais você encanta as pessoas. E se você está no jogo da escala, você está trazendo mais pessoas para passarem por uma experiência melhor, consequentemente. Mais depoimentos reais, genuínos, né? Não só do próprio Góes como professor, da metodologia, mas como da experiência completa que o treinamento proporciona. Muito legal. É porque a gente tem acesso aos mesmos dados, né? Acho que tu lembra que lá os dados da Hotmart, que 80% dos alunos assistem no máximo 30% do curso e depois morreu, né? Então, conseguir fazer, né, com que as pessoas assistam um treinamento que elas pagaram para assistir é o primeiro desafio, né? É Total. engraçado isso, né? A pessoa paga para fazer, ela quer aquele resultado e a gente tem que se esforçar para ela ver. Então, isso Ó, que você para você falou ver faz também uma observação em cima disso, e que dificulta, na versão antiga, lá na versão inicial, a gente tinha aula de 30, 35 minutos. pesa. Hoje, pesa pra caramba. Hoje, a gente tem no máximo ali, acho que 12 minutos. Geralmente é de 7 a 10. No máximo, se eu não me engano, vai a 12. Uhum. Justamente para Você, facilitar a absorção, para fazer com que as pessoas sintam que estão evoluindo. E aí tem uma série de coisas que, quando você não é especialista disso, você precisa recorrer a alguém que seja para você aprender, para você melhorar, né? total, total. Eu defendo muito isso. A sensação de avanço. Dificilmente tu vai ficar falando do mesmo assunto por 30 minutos. Provavelmente tu adicionou alguma coisa ali que poderia ter sido uma aula diferente, né? Você falou uma coisa muito legal aí, que é a sensação de avanço. Sensação de avanço. Se você não tem a sensação de avanço, é muito difícil de tu, né? Ficar fazendo a mesma coisa. É só olhar joguinho de videogame, como se divide em fases, né? Você não fica jogando a mesma fase eternamente. Não tem graça Exato. nenhuma. Mesmo que você esteja evoluindo, você precisa ter a sensação de avanço. Como é que vocês coletam os depoimentos? Tu entrevista os alunos? A gente roda R2X, né? Que Texto? acho que Pede vídeo? é uma prática muito comum de mercado. E uma coisa que me ajudou talvez você se lembre, que eu acho que você estava também, mas me ajudou a melhorar essa parte do processo. Foi a palestra do Jackson, lembra, na Craft? Lembro. Sobre o R2X, O R2X, os 2, como é que depoimentos é? infinitos. R2X, 2X, eles falam depoimento É, infinito. Uhum. então, assim, eu já sabia, né, por conta de ser um recurso que tem no Fórmula, mas depois que eu vi a palestra dele, Ampliou. alimentei com os conceitos que ele ensina lá, enfim, melhorei esse processo também. Hoje, cara, você vê, né, uma das coisas que eu acho que é muito legal no nosso lançamento, e em ambos, inclusive, não só no do Góis quanto da Carol, a gente tem um volume muito grande de provas. Muito grande de provas. Óbvio que o do Góis ele é numa proporção maior, porque quando a gente roda, cara, a gente recebe cerca de 200, 300, entendeu? Então é muita coisa. A cada 2 meses você receber 200, 300 depoimentos, você não consegue nem usar todos. Sim,
Você começa a selecionar depoimentos dos melhores para mostrar que o teu método funciona. Por que eu te pergunto isso? Porque para mim aqui a gente costuma rodar o R2X e eu sempre seleciono os melhores e eu chamo para bater um papo com o aluno, não um especialista, sabe? Eu fiz isso hoje de manhã, inclusive. Cara, vem muito insight bom de melhoria do curso. Pensa assim, quando tu pede para a pessoa lá como é que era a tua vida antes, como é que foi o treinamento, como é que tá a tua vida agora, né, com relação ao que a gente promete, ela vem toda empolgada, mostra a informação, aí chega no final e diz, beleza, mas eu quero mais. Te vira, me dá uma sugestão de melhoria. Cara, vem cada coisa bacana. É incrível, a gente sempre melhora muito o treinamento com relação a isso. E como eu sempre fiz isso, eu acabei criando como é que fala? Uma bagagem, né? Um arquivo mental de coisas que precisa ter num treinamento. Para mim, hoje é muito claro, assim, olhar, como você fala, né? Você contratou uma consultoria, gamificar, medir antes e depois, ser mais curta cada aula. Tem muitas coisas que são bem básicas, assim, que a gente não se dá conta. Porque a fórmula, né? Acho que não tem quem vai dizer hoje que a fórmula não funciona. Todo mundo É. foi agradecido ao Érico, né? Mas eles não nos ensinam a fazer produto lá, né? Tipo, lança aí, entrega o que tu sabe e tá tudo bem. Então, acho que a prova é importante e para quem aí não tá no nível que o Rafa tá, e fica a dica, né? Conversa com os alunos que dali já vem alguma coisa muito boa. Não, com certeza. Até dos tempos da época que eu trabalhava em empresa, enfim, corporativa, normal, isso eu acho que é uma coisa para qualquer tipo de nicho, né? De ambiente e de business. Porque se você quer saber da realidade, se você quer ter o feedback real das coisas, você tem que estar na operação, velho. É Entendeu? verdade. Não é distante que você vai entender. Você precisa estar na operação, lá na linha, na ponta, em contato com quem está vivendo o negócio. No nosso caso, são os alunos, velho. É. Não Só os existe. indicadores não trazem dado real. Por mais que a consultoria, enfim, obviamente, existem várias diretrizes, enfim, conceitos para você melhorar, com certeza. Os melhores insights, os aprimoramentos vai vir direto dos alunos, porque é a dor que eles vivenciaram, né, no dia ali consumindo o teu produto. O que eles sentiram falta, né? O que eles realmente querem. Isso eu acho que O faz que é toda a diferença. desnecessário, o que Que é poderia ser desnecessário. junto. Isso é muito legal, porque eu ouvi hoje isso, olha só que interessante. Tipo, é um produto que é bem parecido com o teu, tá? Ensina alguma coisa de recolocação de trabalho, só que é lá na Inglaterra, tá? Aí, a gente tem alunos que estão lá na Inglaterra e tem alunos que estão no Brasil pensando em ir para a Inglaterra. Então, tem coisas que não fazem nenhum sentido para quem já está lá, mas que são extremamente importantes para quem está no Brasil. E o inverso é verdadeiro, né? Para quem está no Brasil tem coisas que não faz sentido. Então, quando a gente peguei isso, tipo, eu preciso pegar lá dentro da minha plataforma, o meu treinamento, e deixar claro, você não precisa gastar teu tempo assistindo essas aulas aqui, elas não vão te ajudar em nada. Né? E é um detalhezinho que, cara, tu entrevistar 3, 4, 5 alunos e todos falarem a mesma coisa, e é só um detalhe, é só reposicionar as aulas e mostrar para o aluno se você tem que ir por aqui ou não por aqui. Você já elimina uma insatisfação. E como a Exato. gente sabe que as pessoas não assistem todo o treinamento, elas assistem pouco, todo mundo é assim, você provavelmente é assim também, não olha todas as aulas, né? Olha um pouquinho e sai fazendo. Então a gente sabe que pode ser que a pessoa olhe alguma coisa que não vai ajudar ela, então ela não vai ter resultado, eu não tenho prova, se eu não tenho prova, eu vendo menos. Acho que isso é importante para quem nos É uma ouvir aqui lógica carregar. óbvia e muito real. Se você não tem prova, e eu não digo nem isso, eu tenho 3, eu tenho 4. Galera, quem quer jogar o jogo maior, um jogo de escala, você precisa ter volume. Bom, 3, 4 provas vão te ajudar, indiscutivelmente. Mas ainda assim é muito pouco. Volume de prova é super necessário para conseguir lançamentos maiores, para você conseguir escalar. Para mim, até inclusive, é que o que eu te falei lá no início, né? É um dos elementos principais. Porque é aquilo, principais. melhor do que a gente falar da gente mesmo, é quando a gente escutar alguém falando da gente. É Né? o que o A Clóvis gente defende. chegar aqui e falar, eu sou isso, eu sou aquilo, etc., é suspeito. Todo mundo pode estar do outro lado ali falando, beleza. Quem tem boca fala o que quer, né? Agora, Quem quando tem você papo. vê
volume de pessoas de diferentes lugares, diferentes culturas, dizendo que funcionou, dizendo e manifestando a gratidão pelo professor, por tudo aquilo que aprendeu, por ter conseguido chegar ao patamar lá da promessa, enfim. Volume é o que empurra as pessoas. É uma das principais armas de convencimento. É quando você vê que as outras pessoas conseguem. Total, quando você. Aí falando um pouquinho de. Eu sou produtor, né? Eu sou engenheiro de formação, trabalhei com desenvolvimento de produto, processo. E quando eu vim para o marketing, eu sempre tento puxar para ter um bom produto, porque é muito fácil você fazer marketing de um bom produto. Então, eu foco no produto. E com certeza, né? Eu lembro da frase do Clóvis, né? Quanto maior a distância social do objeto consagrado, mais válido é o elogio, né? Eu lembro que Mas, você falou. cara, tipo assim, você falar bem de você é uma coisa, alguém que é teu amigo falar bem de você é outra coisa, alguém que nem sabe quem você é, que não te quer distante falar bem de você, opa, agora começou a ficar verdade. Mas eu quero fazer um pouquinho de assunto de copy, porque é importante, não tem como fugir, tá tudo interligado. Você matou a Cara, charada. Ah, não é só tráfego, não é só copy, não é só produto, é tudo. E a copy tem um conceito muito básico, né? Promessa forte, demanda precisa de prova forte. E você até pode construir argumentação lógica para provar aquilo que você prometeu. Principalmente no começo, né? Você tem pouco volume, você vai, argumenta forte, prova com que tem, mas é um monte montão, né? Você vai crescendo. Se você vende mais, você precisa aumentar o seu número de provas. Eu canso de ver lançamento grande no mercado que não tem prova. A gente sabe que ali na frente vai murchar. Tem como, o cara tá com 5 mil alunos, aí super orgulhoso, põe na bio lá, 5 mil alunos. Aí tu vai assistir o lançamento do cara, tem 2, 3 provas. Não faz sentido. total. Não fecha a conta, Você né? As sabe pessoas são que burras. eu sou o copy aqui, né? Nos projetos. Acho que você sabe. Tamo junto, eu sei. Eu sou o copy aqui. Nesses últimos 2 dias, enfim, lá na IGRATV, a gente trocou muito ideia sobre copy, inclusive. E o que eu acho, assim? A gente fala de promessa forte, etc. Mas, assim, é regra do jogo, né? E aí tem muita gente que se sente desconfortável de prometer forte. E aí o que eu acho? Você só consegue prometer forte se você tem prova que sustente, Total. né? Senão, não, A senão é sua pior. Exato. E você consegue prometer até onde você consegue provar. Aí É, tá no limite. é igual o caso lá, eu falei pra menina, pô, você sabe que é possível ir à Lua, né? Porque o homem já foi à Lua. Então, Perfeito. se já foi feito, é porque é possível. Mas você tem que ter alguém, seu aluno, que tenha feito para você conseguir provar. Você não pode prometer algo forte se você não tem como comprovar que você sabe, ou que você já fez, mas principalmente que você já levou alguém a fazer. Exatamente, porque uma coisa é eu saber fazer, outra coisa é eu saber ensinar, né? Eu tenho uma mentorada aí, amigos e mentorados, né? Um casal, e ela falou isso, mas é que é muito intuitivo o jeito que eu faço. Tipo, pois é, mas aí se você faz com a sua intuição, a pessoa não tem a sua intuição, ferrou, ela não vai conseguir fazer. Você precisa se perguntar como você faz, botar isso num processo, num procedimento, porque isso é o teu método. Aí você vai lá, ensina para alguém e a tua ideia é genial. Oferece para os amigos mais próximos, diz assim, ó, só paga se der certo. Exato. E aí você tem as primeiras provas. Porque o jogo, gente, a gente brinca aqui, né? Jogo do longo prazo. Falo brinca porque quem estava aqui no início da live ouviu a gente falando. No mundo físico, payback, né? Chargeback, 7 anos para um negócio. Aqui no digital a gente fala longo prazo, eu tô falando de 6 meses, cara. Exatamente. Começa, roda, entrega, pega o primeiro depoimento, roda de novo, pega. Então, no meu curso lá eu defendo, faz uma venda. Mas essa Isso é, venda não é para nada, é só para você ter a primeira prova, para mais nada. exatamente. E você sabe uma coisa que é legal pontuar sobre isso, pelo menos na minha visão, é que, principalmente para quem está no início, né? É sobre momento. A gente acabou de falar, cara, você ter que ter uma promessa forte é regra do jogo, se você quer se dar bem nesse mercado. Se você tiver uma promessa morna ou promessa fraca, você não vai atrair pessoas, não vai despertar interesse. E aí muita gente pode chegar e falar, beleza, mas
eu não tenho prova para prometer. Então você não está no momento de prometer. Você está no momento de tentar contribuir de alguma forma e levar as pessoas a terem transformação. A partir do momento que você conseguir que as pessoas tenham a transformação que você quer, aí sim você consegue voltar e fazer um lançamento com uma promessa forte, porque você já tem respaldo de comprovação. Deixa como é que você é aí com as pessoas discordar de você? Você fica chateado? Como? Você fica chateado quando alguém discorda de você ou não? Não, pô, tá doido? Tô brincando, eu vou concordar discordando. Só deixa eu falar pro Flávio. Flávio, eu já vou perguntar pro Rafa aí os insights da GratiV, porque eu não fui, cara, eu não sabia. Eu não vi lá no grupo do encontro, e quando eu vi já tava rolando. Ah, que droga. Mas tudo bem. Vou pedir pro Rafa. Deixa eu te falar o seguinte, ó. Eu acredito, e testei também, né, que o lançamento é o nude, né? É a cotovelada que tu dá embaixo da costela para a pessoa agir. Mas a real é que no conteúdo ela meio que já está comprada, né? É raramente, assim, tipo, 70% normalmente dos lançamentos você está vendendo para público quente, você até converte ali algum público frio, o teu conteúdo acaba que faz a pessoa desejar o teu produto. Ela deseja, ela quer aquilo lá. Aí chega no lançamento, você organiza ali a narrativa, bota os gatilhos mentais, ela pum. Aí você quebra aquela objeção do vai dar certo pra mim, do porquê agora, e ela compra. Ponto. Por que eu tô falando isso? Cara, eu faço parte do Mastermind lá do Sobral e da Priscila Zilo, tá? Lá tem um acordo fodástico que não pode sair nada de lá de dentro, não posso falar nada. Mas tem um pessoal que tá lá, que eu vou ter que falar sem falar, né? Eu fui ver, né? Eles mandaram lá uns exemplos de criativo que estavam performando bem. Daí eu fui ver. Disse, cara, mas a promessa é fraca. Não é específica. Como pode vender tanto? Sabe, uma promessa boa. Mas quando tu pega um produto, um lançamento inicial, acho que tu tem mentoria aí também, né? Tu pega um mentorado e tu olha, cara, essa promessa não tá específica, não tá legal, a pessoa não entende. Só que tu vai olhar o conteúdo dos caras, é tanto conteúdo e tão bom que ele consegue, com uma promessa não tão específica, não tão forte, mostrar prova forte, e aí ele não precisa ter aquela super promessa mirabolante, com tempo, com valor. O cara consegue, tipo assim, seja reconhecido no mercado. Puta promessa, blasé, funciona. Não, concordo também. Vou concordar também. Estamos na mesma linha ainda. Porque Então, o que né? eu acho? Imagina um lançamento, até mesmo fora de lançamento. Mas vamos para o nosso universo. A pessoa chegou ali no final. A gente sabe que quando a pessoa já tem uma certa autoridade ou é muito boa de conteúdo, o que as pessoas fazem? As pessoas compram a pessoa. Exato. Quando a pessoa não tem autoridade ainda e está nessa construção, você precisa ter uma proposta de produto muito boa. Porque aí ela vai comprar o produto e não a pessoa. Óbvio que a pessoa também, né? As duas coisas são casadas. Mas você vê, vou dar um exemplo mais extremista. Um Pablo Marçal da vida. É um tipo de cara hoje que, se ele lançar amanhã um curso de pular de paraquedas, muito provavelmente várias pessoas vão comprar, independente da promessa. Ele hoje já está num nível que muita gente compra o cara. O Ícaro de Carvalho é assim, né? Acho que Ítalo Marcilli também. São pessoas muito magnéticas. São pessoas muito magnéticas e que já conseguiram um espaço, né, de holofote e uma autoridade muito consolidada, que o que essas pessoas quiserem vender, elas vendem. Ponto. Quando você não está nesse momento ainda, quando você não é muito bom de conteúdo ainda, a pessoa precisa... Se você não é a carta mais interessante, o seu curso tem que ser. Tem que ser. E eu defendo o curso, né? Você já viu lá meu produto, é curso. Cara, eu defendo, porque tudo começa por lá. É muito mais fácil de explicar quando você tem clareza do seu método. Quando as pessoas entendem o seu método, ela entende a jornada, ninguém compra o que não entende, vai. A não ser quando, né, uma puta autoridade chega ali, se apresenta e tal. É muito legal. Inclusive, tem uma coisa aqui que você falou antes,
Você falou que não tinha nada para ensinar no começo, né? E aí você trouxe esse exemplo, né? Que você tinha um amigo e aí rodaram para testar e tal. E eu defendo um pouquinho diferente. Eu defendo que todo mundo tem algo para ensinar. A gente só não cavou a fundo o suficiente, né? Porque Ou é não tem a incrível, cara. coragem, né? Às vezes tem Ah, algo a ensinar, mas não tem a coragem de já ah, começar indo para frente das câmeras, entendeu? aí é diferente, né? Aí o jogo tem que estar mais apertado para ganhar essa coragem, né? Eu acho Exato. isso bem legal. Eu defendo que todo mundo tem alguma coisa para ensinar, porque tem curso de cada coisa, né, cara? Eu vi esses dias um curso de como preparar ovos, né? Ah, não tem nada mais simples que fazer um ovo frito, um ovo cozido. E tem um curso só de preparar ovo. Enfim, tem curso de coisas muito legais e muito diferentes que a gente não imagina. Então, eu defendo, inclusive, que todo mundo deveria ter um produto digital, um produto de Não, com digital de certeza. informação. Todo mundo. Sabe que nem eu. Você já, provavelmente já leu Pai Rico, Pai Pobre, né? Que o Já Ozaki o lá quê? fala de que Provavelmente o quê, perdão? já leu Pai Rico, Pai Pobre? Cara, esse nunca li. Nunca li. Pô, tem Sei da trecho, mas história, mas nunca li. é, é um livro bem facinho de ler, um livro simples, né? Bem iniciante, assim. Mas ele fala lá que ricos têm ativos e pobres têm passivos, né? O ativo é aquilo que gera dinheiro. Querendo ou não, um curso que a gente sabe que não é só gravar. Você falou, que você prometeu pra Carol no começo, é só gravar e nunca mais. Não, a gente sabe que não é isso. Mas ele é um ativo, você consegue escalar sem precisar trabalhar mais horas. O mesmo número de horas você escala, depois você contrata, enfim, terceiriza. Eu acho que todo mundo tem alguma coisa para ensinar, todo mundo deveria ter um produto de informação, sabe? Vender informação é uma coisa boa. Mas tem que estar estruturado, tem que ter um método que as pessoas entendam. Senão uma coisa não rola. Eu não me lembro o nome da pessoa que perguntou. Tem algum insight bacana aí da Grativê? Deixa eu ver o nome de quem perguntou. Flávio. Flávio perguntou. Cara, o que eu te diria, assim, sobre insight da Igrativê? A Igrativê é um processo, cara, de aceleração de negócio, né? É um processo que vem com duas pessoas na liderança ali, que é a Ellen e o Vinhas, que são pessoas completamente, perdão, eficientes nesse mercado. Pessoas que conseguiram ter muito resultado, pessoas maduras, que não entendem só de lançamento, mas entendem de administração de negócio, de construção de negócio, de escala de negócio e tudo mais. Cara, se eu for te falar um insight, porque o que eu vi lá? Eu vi lá o que é o normal, sabe? A gente teve várias apresentações super fantásticas, né? A galera que vai ao palco ali geralmente é a galera que está tendo mais resultado, isso é super normal. Mas existe uma certa aflição e ansiedade de quem ainda não está nesse momento. E o que eu acho assim, o insight maior é que aquilo ali é um ambiente que te dá, né, a estrutura para suportar o processo. Hoje eu vi uma frase, velho, pela primeira vez eu já gravei e vou falar agora, que alguém do meu Instagram compartilhou, que diz assim: só chega ao sucesso quem suporta o processo. Você entendeu? Boa, E o insight que boa. eu posso te dizer é que para suportar o processo, às vezes vai ser de 2 anos, às vezes pode ser mais, às vezes menos. Mas você precisa estar alinhado e cercado das pessoas que vão te ajudar a suportar o processo com você. E o insight da Igrativê, que se eu tiver que assim, né, de cabeça aqui pensar, eu te diria isso, porque ali é um ambiente que não só te traz direção, te traz o caminho, mas que te ajuda a suportar esse período inicial. Qualquer pessoa normal, voltamos a dizer, né, não estou cogitando, Não os fora da curva, mencionando né? moscas brancas, Uhum. vai passar por um início de patinação, por um início mais difícil, por um início de catar milho de pipoca e de não sei o que, até o negócio vingar. Esse é o normal. E, cara, só chega ali, né, na frente com resultados mais relevantes para conseguir compartilhar, para conseguir até mesmo ensinar outras pessoas, quem passa por esse período de tribulação, né, um vocabulário mais evangélico, mas assim, quem passa pelo período de tribulação, de provação ali. Porque é assim com todo mundo, cara. Se você conversar com todo mundo,
todo mundo vai te falar que no início também, ninguém chega já acertando de primeira megalomaniacamente, entendeu? O Vinhas, eu acho que é o único cara que foi assim que eu conheço, né? Que ele já chegou, aí conseguiu fechar com o Cerbasi e tudo mais, e o negócio É foi, e mas não mesmo é. assim, muita coisa aconteceu. É, muita coisa. Lembra que Muita ele coisa. falou Quem sabe que, da tá, história completa é, sabe que muita coisa. eu não tenho autorização para contar, mas se um dia a gente conversar com ele, ele tem Exato. umas ruins. Mas é isso. O processo ele é assim. Mas é o que você falou e a gente está comentando desde o início. Num mundo normal, é 5, 7 anos. No nosso universo aqui, é 1, 2. Né? O que dita a internet é a palavra velocidade. Então, Exato. cara, você está num mercado que é fértil, você está dentro de um business que tem uma alta margem de lucratividade. Né? O Vinhas fala, e a Ellen também, é fácil de entrar, mas é difícil de ficar. É Mas difícil, isso é cara. em qualquer mercado do mundo. Nada é fácil de entrar e fácil de ficar e vai ganhar rios de dinheiro molezinha. Você entende? Então, assim, para mim, o maior insight de qualquer grupo de mentoria, como é o da Egrative, o próprio Craft, que é o ambiente de mastermind que a gente participa, é porque ali você está cercado de pessoas que estão na mesma página, pessoas que estão com a mesma mentalidade, pessoas que estão apostando na mesma coisa. E é muito mais fácil você estar perto dessas pessoas. E o melhor de tudo é que, cara, é você ter acesso às pessoas que já passaram pela fase No que você está. próximo degrau. Você No citou próximo ali um degrau. exemplo que é um videogame. Às vezes parece que é um exemplo mais para os homens, né, galera? Acho que talvez Não, a os meninos mulherada jogaram mais joga. videogame. Mas o que acontece? Para mim, esse exemplo é o melhor exemplo de todos. Porque você jogava videogame? Jogava, jogava. Eu não jogava Joga. tanto, não. Mas meus irmãos jogam pra caramba. E É, para quem nunca joga joguei pra videogame, caramba, mas joguei. é muito comum quando você empaca numa fase de algum jogo, é muito comum isso. Né? Quem já jogou GTA sabe. Cara, não consigo passar dessa fase. Você Você conversa larga. com alguém que já passou. Ah, boa. E aí Pega o uma cara dica. fala, cara, nessa fase aqui você tem que pegar a arma aqui, você tem que dar um pulo aqui, tem que matar aquele Uhum. cara ali, nananana, e você passa. Por quê? Porque o cara já fez aquilo e ele sabe qual é o caminho para passar. É a mesma coisa nessa realidade aqui. Quando você está num grupo desse, você está com acessibilidade às pessoas que já passaram pela fase que você está passando. E todas elas sabem o caminho. Não é garantido que vai dar certo para todo mundo, porque é muito individual, mas o caminho ele é o mesmo para todos. Você entende? A É, às vezes tu tem que resiliência dar um passo para inicial, trás para se preparar e aí, né? resiliência inicial, ela é necessária para todos. Maravilha. Psicológico, paciência, o fator tempo é necessário em qualquer equação, entendeu? Não dá para você pular essa etapa. Cara, uma analogia matemática. O fator tempo é necessário em qualquer equação. Que orgulho que me deu, engenheiro. Eu queria pegar agora o manual E de eu sou o fórmulas cara de copa, técnicas. hein? Sou o cara de copa. Ai, ai, eu tô vendo aqui as fases que as pessoas estão empacadas. Eu achava que a minha live era uma hora, acho que a gente tem mais uns minutinhos. Deixa eu falar uma coisa sobre jogo. A mulherada joga muito, principalmente agora que tem jogo no celular, joguinho no Facebook. A mulherada joga pra caramba. Eu tinha uma loja de informática, mundo físico, então eu vendia muito jogo. Eu sei que é muito mais parelho do que a gente imagina. Mas por que eu tô falando isso? Que tem um jargão do marketing digital que é o campo de batalha, né? E eu sou radicalmente contra essa analogia, porque eu não sei se a gente já comentou, eu sou ex-policial, né? Quando eu tinha 19 anos, eu Não fui policial sabia, não. militar. Pois é. Então, eu já fui pro campo de batalha de verdade. E tem uma coisa que ninguém está conta. No campo de batalha, tu tem as duas opções, né, cara? Tu mata ou tu morre. É tudo ou nada. E no negócio não é assim. Não é assim, o negócio é um jogo, igual o joguinho de videogame. Porque se você morre no joguinho de videogame, sabe o que você faz? Você volta lá do início da fase. Só que quem joga sabe, é muito mais rápido de chegar ali no ponto que você morreu. Você nem pensa, já sabe o caminho. Então se você está construindo um negócio, eu estou na fase expert, estou na fase criativo, não tem problema nenhum. Até aqui você já sabe chegar. Então se der errado, você volta lá da estaca zero, até aqui você chega rapidinho de novo. É igual um jogo de videogame. Eu Então eu quero sempre, pegar só para complementar o que você está falando, complementos, né? eu sempre tive internamente que essa analogia do jogo, só que eu
tentei não usar tanto, porque eu acho que é isso, talvez é mais para o universo masculino. Mas, já que a gente está falando sobre isso, cara, é literalmente assim. É um jogo de passar de fase, e em cada fase você tem um desafio novo. Vai acontecer coisas que não aconteceu na fase anterior. Tanto quando você está ali no período inicial, onde você não consegue fazer tanto fluxo de caixa, tanta entrada de dinheiro, mas quando entra dinheiro, aí você vai para um outro nível. E aí você vai lidar com problemas diferentes. Problemas que você não tinha na fase anterior, que era a fase de quando você não tinha o dinheiro. Então, assim, crescer, evoluir, também não é sinônimo de que você não vai ter problema. Você chegou numa fase nova, e na fase nova você tem problemas novos. E é É, assim o tempo inteiro. o tempo inteiro. Inclusive, essa analogia do campo de batalha, as pessoas não se dão conta, né? Que o campo de batalha você trava, né? Porque você tem medo. E o medo, ele bloqueia. Então, pode ver que o que as pessoas escrevem aqui, ó, foi empacado, sabe? É uma coisa pesada. Então, se você entende que é um jogo, é bem o que você falou. Você vai lá e pega uma dica. Cara, como que eu faço para executar isso aqui? Aí a pessoa te dá uma dica, você vai lá e testa, porque se der errado, não tem problema, você faz de novo amanhã de outro jeito. Se você entende que você está num campo de batalha, você tem medo. E se der errado? Porque o dar errado num campo de batalha ele é terrível. Mas enfim, eu acho que é só uma questão de mentalidade, de ajuste de mentalidade para você ir para esse próximo nível. E aí, Rafa, olha só, que vou aproveitar te contar uma coisa aqui. Abri uma caixinha de pergunta no domingo, eu nem respondi essa pergunta, eu estou ainda meditando para responder Pensando ela. como vai responder. Porque a resposta, eu escrevi assim na caixinha de pergunta, ó, qual a boa do domingo? E a pessoa me respondeu, conseguir um trabalho mais leve. Cara, aquilo bateu de um jeito em mim, porque assim, eu imagino que o que ele está falando é que ele está trabalhando muitas horas, que ele está fazendo muito esforço físico. Só que, cara, quando você vai crescer numa empresa, você trabalha às vezes mais horas. São trabalhos diferentes, talvez fisicamente você não desgaste, mas mentalmente desgasta mais. A responsabilidade cresce muito. Primeiro você começa a ser responsável pelo teu negócio, daí depois você tem funcionário, ser responsável pelo sustento de outras famílias. Isso tem um peso no ombro. Então, na verdade, não vai ficar mais leve. Quanto mais você cresce, mais pesa. Não tem alternativa. Eu não sei como explicar isso num story, sabe? Eu queria ouvir de ti como é que era lá atrás, quando você dizia que tinha sócios, mas na verdade não tinha, e como é que é hoje, que tem um guarda-chuva cheio de pessoas embaixo da empresa, que você é responsável por essas pessoas. Então, é como eu tinha falado, né? É bem diferente do início. É mais legal, na minha opinião, mas de qualquer forma é mais desafiador. É aquilo que eu acabei de falar, assim, a cada fase, cada momento que você vai conquistando, que você vai evoluindo, né? Em cada passo que você consegue dar e chegar, cara, são desafios diferentes. Responsabilidades ficam maiores, né? Tudo é maior. Tudo é maior. Um erro já causa um estrago bem maior, né? Um conflito te desgasta muito mais. Então, assim, é tudo maior, tanto para o lado positivo quanto para o lado, eu não diria negativo, mas para o lado assim de mais responsabilidade, de mais Impacto no erro, né? preocupação, Uhum. de mais impacto. Você entende? Porque exatamente tem sempre tudo mais envolvido, mais pessoas, mais dinheiro, você entendeu? Então assim tudo se torna maior e isso não quer dizer que está mais fácil, entendeu? Entendi perfeitamente. Eu tinha duas perguntas aqui para o final. Uma era dica para quem está começando e a outra é dica para quem quer escalar. Eu acho que a gente falou bastante já para quem está começando, né? Não sei se tem alguma coisa ainda para complementar. O Henrique comentou aqui, eu acho que o Paulo Lema tem muito problema, Com sim. certeza. Eu queria ser o neto dele, não ele. Esse cara deve trabalhar dia e noite. Cara, dica para quem está começando e para quem quer escalar é praticamente a mesma, né? Assim, para mim é muito claro, até desde sempre, até na minha história, né? Eu contei isso lá na Grativer. O primeiro resultado mais significativo que eu tive, cara, eu paguei o Craft. Talvez até brinquei lá, porque eu sempre fui da turma do fundão, sempre fui um cara mais preguiçoso, entendeu? Então eu sempre quis colar em quem sabia mais
para eu tentar pegar uma carona ali e não ter que fazer tanto esforço. E é assim também na nossa realidade, entendeu? O conselho é, se você já tem recurso, cara, não pense. Invista em mentorias, masterminds. Se você não tem, cola pelo Instagram, pelo YouTube, né? Esteja próximo e consuma o conteúdo de quem você se identifica e de quem tem resultado. Tá, Entendeu? deixa eu te falar aqui rapidão então, porque acho que é importante. Você falou, você ganhou o primeiro dinheiro, né? Meu começo ele foi invertido, tá? Eu comecei ganhando muito e as minhas parcerias foram se desmanchando. Então eu entendi que eu tinha um problema. E aí o cara que era mais centrado na minha cabeça, quem é o mais tranquilo, mais zen? É o Vinhas. Então eu fui lá, chamei ele no direct, Vinhas, eu quero entrar no teu mastermind, mas eu não tenho dinheiro. Aí na época tinha vaga ainda, ele disse, como é que tu pode pagar? Daí eu falei lá, o número de vezes não era muitas vezes, porque eu sabia que eu ia conseguir. Aí, cara, eu entrei na Craft, assisti um monte de vídeo lá que já tinha gravado, fiz uma call com o Vinhas, uma. Ele me deu umas dicas, eu fui lá e executei o que ele falou para eu executar. Aí eu fiz um lançamento e entrou 110 mil no meu caixa. Eu fui lá e paguei a Craft. Nossa. Então, eu só inverti. Mas aí vem o que tu falou, né, cara? Você cola nessas pessoas e executa o que elas te disseram para executar. Não adianta você ficar assistindo o vídeo e não fazer o que eles falaram para fazer. Exatamente, exatamente. Velocidade de execução, né? Comigo foi assim também. Assim, eu já, quando eu entrei para o mercado, comecei a seguir alguns players que eu me identifiquei. Vinhas foi um. E desde sempre eu namorava a ideia. Eu falava, cara, a hora que entrar a grana, eu quero muito estar nesse ambiente, porque assim, eu sei que é assim. É muito mais fácil quando você está do lado de alguém que já sabe o caminho. É muito mais fácil. E aí, assim, aconteceu, né? Então, assim, a principal recomendação que eu faria, quem quer jogar o jogo sério, quem está no business para ganhar mesmo, não está com uma ideiazinha de fazer um cursinho para ganhar um dinheirinho, olhe lá. Quem está com corpo e alma aqui, esse é o caminho. Colar nas pessoas que estão tendo resultado para você aprender. E não é que você vai pular a etapa, mas muito possivelmente você vai acelerar o processo, né? Na analogia do jogo fica muito fácil, né? Você não pula fases, você passa Você de fase porque acelera, você sabe passa como mais passar. rápido Você por ali. acelera, né? E Uhum. para quem quer escalar, é isso, cara. A escala mora em todas as partes do processo. Todas as Maravilha. partes do processo. Você precisa ter os criativos, trabalhar as ideias, Big Idea Copy para baixar o preço do lead, para alcançar mais pessoas. Você tem que ter uma estratégia boa para reter mais as pessoas no lançamento. Você tem que ter um produto, uma experiência boa para fazer com que as pessoas se sintam satisfeitas, que elas cheguem na promessa, para que gerem depoimentos e para que você faça toda essa engenharia de forma cíclica, né? E cada vez mais ganhando em escala. Só que a escala não está unicamente associada a investimento. Todas as fases do processo. Pô, cara, que dica maravilhosa. Perfeito. Rafa, tu tá ainda com espaço em agenda para mentoria? Como é que tá aí? Que eu lembro que tu tá fazendo umas, como é que tá? Eu tenho 2 dias da semana, mas, cara, provavelmente, acho que nos próximos dias fecha por conta de ontem, né? Ontem, anteontem, lá na Egrate, enfim, uma galera já me procurou, fiquei de conversar com algumas pessoas, mas tem 2 dias aí. Legal. E tu quer passar o serviço aí, ver se alguém que tá aqui, porque tem gente da Grativ aqui, ó, para eles acelerar. Como é que te procura? Você Como é vendo uma que, galera aí que estava comigo ontem, aham, Sheila, o Henrique. como é que eles fazem se eles quiserem ter o Cara, é só me acompanhamento chamar do e a Rafa? gente conversa, né? Aí eu explico por ali. Mas Direct assim, mesmo? só para vocês entenderem, o que eu consigo prestar hoje é mentoria de copy e estratégia. Cara, eu só passo aquilo que eu faço e aquilo que eu sei que funciona. Entendeu? Então, assim, como eu já estou fazendo isso há 3 anos, teoricamente eu já tenho também um formato, né? Um frame ali, um esqueleto, que é um apanhado do lançamento interno com algumas aprimorações. Uhum. A galera tava me zoando ontem, falando que era o lançamento Rafaeliano, né? Tipo, inventando o nome. Rafael. Inventando o nome. Mas é isso, assim. Então, assim, o que eu não faço nada para a pessoa, mas eu explico como que eu construo as coisas, como que a minha cabeça raciocina, como que eu processo copy, o que tem que ter no lançamento, eu explico tudo e eu monto com a pessoa.
Não é que eu não faço, não é porque eu não faço que eu não penso junto, entendeu? E que eu não Só não sugiro. escreve. Exatamente, só não escrevo. E é individual ou é em grupo? É individual, só que eu deixo entrar até 3 pessoas por projeto. Ah, entendi. Tipo, tu olha para o projeto da pessoa, mas ela pode trazer outras pessoas. É. Bem parecido com Geralmente a ela minha. traz ou a pessoa de tráfego, ou a pessoa de Uhum. copy, para fazer junto ali, para todo mundo estar na mesma página. Perfeito. Rafa, te agradecer imensamente. Você deve estar cansado aí, chegou de viagem. Cara, foi um bate-papo Relaxa. muito legal. Eu já sabia, a gente já conversou muito lá na Craft. Não sei nem como te agradecer aqui. Ah, que é isso, velho. Fiquei, Precisa que para mim é agradecer uma não, honra, velho. né? Sempre que você Não, para quiser, é mim é só uma honra. chamar, pô. Bater um papo Pô, é sempre um prazer. vamos fazer outras vezes, sim. Só vou fazer aqui o meu serviço também. Quem quiser entender sobre produto, eu não ensino copy, não ensino nada disso, daí é com o Rafa. Mas quem quiser fazer um curso melhor, que gere mais provas e que dê mais resultado para os alunos, para você fazer mais vendas, o link está na minha bio. Custa absurdos 12 vezes de R$ 19. Ó, Então é só chegar lá. investimento Vai que ser se paga rápido. aí a minha urgência é assim, né? Tipo, é só até. É porque eu comecei agora a fazer o meu produto, né? Que eu tava naquela fase que você falou, de não queria botar a cara, né? Aí vou fazer. Mas eu já botei lá, né? Que quando chegar a minha primeira prova, aí eu volto pro preço, vai pro preço normal, que é 497, por enquanto tá 197. Eu tô na fase ainda de pegar as provas. É isso aí. Então, só É fazer uma tudo das isso. maiores inteligências, é saber o seu momento, respeitar o momento e fazer o negócio dentro do passo a passo que dá certo. Sem pular É etapa. isso aí. Sem pular etapas, só avançar, velocidade em É isso avançar as aí. etapas, nunca pular etapas. Rafa, mais uma vez, obrigado, vai descansar. Eu que te E agradeço, irmão. que isso, dia 10 a gente tá junto lá na Craft. Dia 10 estamos lá. Então tá, Chego de abração, viagem cara. direto para lá. É? Eu vou estar uma semana antes já em São Paulo, vou estar lá no do Sobral e do Exil, então vamos estar por lá. Show. Abraço, mestre. Tamo junto, Até mestre. mais. Um abração aí. Tchau, Fica com tchau. Deus. Tchau, tchau. Também.